Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Palmeiras, e os bastidores estão pegando fogo aí entre Palmeiras e Botafogo, entre a Leila Pereira e o John Textor. A Leila Pereira que depois aí na CPI da arbitragem, né, onde o John Textor tá acusando aí esquema de manipulação de resultados no Brasil, e a Leila Pereira rasgou o verbo aí lá na CPI. E antes dos duelos, né, da Taça Libertadores da América, os bastidores estão fervendo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não, né? Descascou, né? Vamos ver o que ela disse. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque é com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Tá aí. Leila Pereira falando. Vocês querem ver antes? A gente tem um lance, né, de VAR, dos lances aí que o John Textor levanta em toda essa polêmica. A gente tem um lance, tem o Gaciba também falando sobre esse lance, aí a gente já traz o pacote todo aqui para conversa. Longa, longa, na disputa, chegou na bola. Atenção à tática. Falta o cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio, vira. Tá. A falta tá confirmada, tá? Gomes também. Braulio, é um amarelo pra ele, tá? Puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? Vou parar no momento do contato. A pressa é de vocês! A pressa é de vocês! Tem configuração. Tem a configuração dos 4 elementos. Tem direção, tem posse, não tem A pressa é de defensor vocês, o que é pior, tá parando em partida, e tem domínio. final vai sair! Tá? Você também tá reclamando O atleta mais próximo é o companheiro dele. Vai pra banca! Exatamente. Aqui não há! Perfeito. Pra mim tá muito claro também. 34. Estamos parados no momento do chão de Braulio, barulho, velho! Braulio, Pode botar. Oi. você deu cartão amarelo pro 34, né? Não. Sugiro revisão para possível doxo, tá? Aí, pode parar aí. Aqui mesmo atrás. Então, antes um pouco. Aí, tá? Já tô aqui, Traci. Aí eu vou soltar na marca onde tá falta, tá? Ele vai ter direção, não tem defensor. Beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores. Tem até o companheiro com ele. Perfeito. Ele tá em divergência. Eu só não tinha claro pra mim a direção, que pra mim agora é claro. Tô voltando, vou te mostrar então. abaixo. Isso, ele atinge e depois segura. Tá indo pra lateral. O que tá falando, irmão? Tá indo pra lateral. Pode ir. A direção é pro gol, tá entrando na área. Tô voltando com o cartão vermelho. Tens a tática pra fechar? Abre. Tá aberto. A câmera tática. Tá aberto. 16,50. A câmera tática. Tô voltando, pra mim é claro. Estamos a 16,50. A tática. Não. Pode pôr a 7. Tá tudo bem, já pego a direção. Ok. O jogador tem até possibilidade de passe. Ok. O jogador tem até possibilidade Tá de indo passe. até a bola, já tá indo pra área. Ó, pessoal, cabine, me escuta? Pode Tô falar, retornando Braulio. com tiro livre direto, cartão vermelho por 37 por Doxo. 34, Okay. Adrielson. 34. Perfeito. Vamos lá então fazer uma análise técnica a respeito da expulsão do Adrielson, uma expulsão por motivos táticos, né? Uma falta por doxo, situação clara e manifesta de gol. Os 4 Ds, tá? Questão de defensores,
não é cogitado, não é contestado a presença de um outro defensor possível de tirar essa bola do atacante do Palmeiras. A questão da distância também, em momento algum, é cogitado. O que se fala é a respeito do quê? Do domínio e da direção. Direção é importante colocar, não é a direção do jogador, é a direção da jogada, né? Então, quando há disputa entre os dois atletas, essa bola ela é jogada em direção à meta. Para mim é muito claro que depois do jogador do Palmeiras tocar a bola vai em direção à meta, e a partir daí é quando é realizada a falta, no momento da disputa é realizada a falta, né? E a questão do domínio é outra coisa que é importante colocar. Esse domínio, essa posse, né, é posse ou futura posse, domínio ou futuro domínio. Quer dizer, se não fosse derrubado, o jogador teria domínio dessa bola? Me parece que ele já tinha vencido a disputa e no momento que é derrubado, né, a corrida dele passa a ser uma corrida frontal, né, ao gol, onde ele é derrubado, ele teria condição de pegar essa bola e partir por gol. Acho uma decisão difícil, né? Não vamos falar em linha de interferência, que aqui no Brasil é mais baixa em relação ao resto do mundo, mas a decisão mais apropriada, na minha opinião, é a apresentação do cartão vermelho. Vimos o lance, ouvimos Gaciba e ouvimos Leila na CPI das apostas, falando de forma sempre muito dura, como ela tem falado, principalmente a respeito do texto. Queria colocar alguns pontos. Vai ter um Botafogo e Palmeiras e Botafogo na Libertadores. O jogo é Palmeiras e Botafogo e Palmeiras. Sim. Não é Leila Pereira e Textor. A gente está ouvindo isso, gente, é um jogo de futebol entre jogadores, os times, os presidentes estão tretando, tá bom. Isso é um condimento bem picante para o confronto, temos que admitir isso, mas o jogo é entre dois times. Esse é um ponto. O Textor, assim, era necessário assim, se abrir esse caso. A imprensa pode ajudar a investigar. Então ele foi lá, contratou uma empresa europeia para observar por que o time dele perdeu o campeonato para uma equipe, que é essa aqui, verde, que estava 14 pontos atrás. O time dele perdeu. Então ele está querendo provar que a equipe dele perdeu um campeonato que estava 14 pontos à frente do campeão, porque o time dele foi prejudicado. Aí, estou vendo até no UOL aqui, o relatório da São Palmeiras 1, São Paulo 0. Um jogo 5-0 Palmeiras, aí a empresa contratada pelo Textor identificou que aqui os jogadores do São Paulo entregaram o jogo. Então, assim, Palmeiras 1, São Paulo 0. Michel Araújo, seu relatório, não interceptou. Gabriel Neves não pressionou. Beraldo não marcou. Caio Paulista não interceptou. Beraldo não interceptou. E o Diego Costa teve uma atitude deficiente. Gente, isso é futebol. Para você dizer. Porque é o seguinte, se eu pegar este parâmetro usado neste jogo e eu vou transportar para o time do Botafogo, esse lance que a gente acabou de ver, Adrielson, você vai falar, fez uma falta para vermelho, hein? Por que ele não chegou antes? Porque eu posso dizer também que ele não interceptou corretamente, que ele não marcou corretamente e que ele teve uma atitude deficiente. Cabe para ele também. E aí, gente? Então, sim, esta loucura... Eu não estou dizendo que o futebol brasileiro é um lugar... Sim, só tem anjinho. Não. Seria importante a gente mostrar erros, ou melhor, as picaretagens, se elas realmente existirem. O que não dá é para pegar conceitos, sim, amplos, muito malucos e começar a falar. Porque o futebol é um jogo de erros. Então, se todo erro que eu identificar no campo, o goleiro pulou para o lado errado no pênalti. Esse goleiro... Cara, isso é loucura. Então, é isso que a Leila está se colocando contra o Textor. E nós temos que abrir isso. Divulga o relatório, abre para todo mundo e vamos olhar as situações. Eu estou com o Gaciba. Isso é um lance para cartão vermelho. O jogador tem a posse, a bola está saindo na direção até do gol e tem um companheiro ao lado. Ele está do lado dele. Ele vai dar um tapinha para o lado para um companheiro de frente para o gol. Esta é uma situação clara e manifesta de gol, como diz a regra, E o que vai aqui a assessoria do Textor falar desse lance? Então, gente, é uma loucura o que está se tentando fazer. Não temos anjinhos, precisamos identificar os vilões. Agora, o que não dá é para esparramar essa sujeira
sabe? Com gente que não tem a ver com futebol. Porque esse tipo de análise é gente que não tem nada a ver com futebol. O negócio dele deve ser basquete, vôlei, beisebol. Agora, futebol não é, cara. Então, nós não podemos viver essa situação. Porque quanto mais passa o tempo, mais se agrava e começa a criar... Todos são suspeitos. Todos. O que é isso? Que loucura é essa, gente? Aliás, assim, qualquer esporte, né? Depende do erro e da falha. Assim, enfim. De verdade, o trabalho que o Textor tem feito no Botafogo, eu tenho falado que eu não descarto o Botafogo brigar por grandes coisas nesse ano. Montou um elenco muito forte, sabe? E me parece que até em questão de gestão as coisas também estão organizadas lá. Mas, sinceramente, essa história é papo de maluco. A cada argumento que ele traz, eu continuo achando, eu fico achando que ele é mais doido ainda. Porque, assim, esse lance... Pô, a gente pega aqui, pós-rodada, e bate em árbitro, em VAR, tudo. Quando eles acertam, você coloca um negócio errado. Pô, se você pegar esse jogo, deve ter outros erros, mas esse definitivamente não é um erro. O Breno Lopes dá o tapa na frente, ia ficar numa situação de finalização ou de tocar pro Hendrick e só empurrar pro gol. Assim, clubista, que vocês são de São Paulo. Gente, é só ver o lance. Agora, a gente fala de um cara que é um super empresário, que tem vários clubes no ano, que vem pra cá, a gente espera que vai fazer bem pro futebol. Pro Botafogo ele tem feito, acho que isso é ponto. Agora, eu acho que ele não tá se conformando do que aconteceu com o Botafogo, porque o Botafogo perdeu o título, o Botafogo perdeu o título. Não foi só esse lance. Não foi só o 5-0 do São Paulo. O Botafogo não jogou absolutamente nada. Nada. Ele colocou o Lúcio Flávio num momento ruim pro clube. Ele foi buscar o Portuga, que com 2 semanas já tinha dado 3 coletivas, que acabou com a vida do Botafogo. Então, assim, é muito fácil você pegar e falar, que eu errei esse comentário porque foi você que fez a pergunta ruim, foi o Calçade que tirou minha atenção. O que ele tá fazendo isso? Esse é o papo do pombo enxadrista. Você vai jogar um xadrez com um pombo, você vai começar a ganhar dele, ele vai voar, vai derrubar todas as peças e ainda vai fazer aquilo no tabuleiro e vai falar que tá certo. Entendeu? Então, isso é papo de doido. Se ele tem realmente coisas que provam, você tem áudios, diálogos, você tem aí realmente... Aí traz as pessoas, aí você traz, e aí a gente polícia. vai falar, Textor, obrigado, pegamos um monte de picareta, Isso aí. o Brasil não precisa disso, acabou. Agora, se ele ficar nesse nhanhanhã aí, ele está passando vergonha. Desculpa. E passando vergonha com a imagem do Botafogo, que é um clube gigante, um clube que precisa se colocar de novo no cenário brasileiro como tem se colocado. Enfim. Esses parâmetros que estão sendo usados para analisar os jogadores vendidos dos outros times, que ele está dizendo que os caras estão na gaveta. Sim, isso é muito grave. Se você pegar e aplicar na Premier League, tem um monte de gente vendida lá. Na Liga Espanhola, tá todo mundo vendido lá. Na Italiana também. E no Botafogo, não sei se escapa alguém, porque o Botafogo entregou o campeonato. O Botafogo... Porque é o seguinte, ele precisa explicar o que aconteceu no primeiro turno e no segundo. Quer dizer, no primeiro turno, ninguém mexeu, ninguém fez sacanagem com o Botafogo. Aí no segundo turno, só sacanagem com o Botafogo. É o seguinte, se ele aplicar esses parâmetros aos jogadores dele e às jogadas, da mesma forma que faz com o Palmeiras, com o São Paulo, com outros clubes... não vai escapar um. Porque você não vai me convencer que, quando ele coloca que um jogador não interceptou e o time dele interceptou todas. Todas. Sem bolas, sem interceptadas. Não, algumas deixaram de ser. Isso é jogo de futebol. Coloca a honra de atletas em jogo. Isso é muito grave. Todo mundo, coloca o trabalho de todo mundo em E xeque. digo mais, se não provar nada, tem que responder. Pra cima dele. Tem que responder. Não dá pra sair como, maluquinho, falou não. O que ele tá fazendo expõe muita gente que até que se prove o contrário, é inocente, tem família, tem honra. Enfim, segura, né, meu? Pelo amor de Deus. Vamos falar de Corinthians mais uma vez? A Lili Nascimento chegando aqui para o nosso Sport Center com uma reportagem trazendo um pouco mais se fizer isso no Corinthians, dos bastidores do clube. Ele teve também um pênalti que o Tiquinho perde. Depois da expulsão. Isso, mas aonde que está a grande raiz do cenário? O Textor avalia que a análise do VAR foi manipulada. Manipulada como? Então, aí que está a grande debate. Zé, trazer de novo esse assunto... Na fala eu não ouvi. Mas manipulada como?
Ele tem um texto, inclusive, Qual que ele texto? citou. O texto que estava aí? Não, um texto, olha lá. Texto acusa VAR. Ô, Marcelo, me manda aqui. Qual é a manipulação? Ele vai mandar aqui pra gente ler. Qual é a completo. manipulação? Se for isso daí, eu não vejo manipulação em nada. Eu vejo uma decisão entre pessoas, seres humanos, que tem, cada um enxerga de uma forma e tem uma interpretação. Tanto é que o árbitro teve uma interpretação no campo, o que está no VAR teve outra, né? Os que estão no VAR, né? Porque são dois, né? Tem o VAR 1, que é o trace, e tem o 2, né? O lance é dúbio. O lance é dúbio. Não é um lance tanto tão aqui que entender. se você for perguntar aqui, todo mundo vai ter uma opinião, vai ter uma divergência e tal. E isso acontece. Agora, manipulação... Pelo que eu entendi, seria uma edição de imagens. Uma imagem específica não teria chegado até o árbitro de campo. Ele ia ter visto uma imagem congelada, que aí teria limitado a decisão do árbitro. Pelo que eu entendi, não sei se é exatamente isso. Pelo que eu entendi, seria isso. O pessoal da cabine do VAR teria visto algumas imagens, e aí chamaram o árbitro para, quem sabe, mudar uma decisão, não sei o que e tal. E aí ofereceram para o árbitro ali apenas uma imagem congelada ou algumas imagens, não as principais. E aí, por isso, talvez teria induzido o árbitro de campo a expulsar o Adriel. Aí trabalhar muito para falar uma coisa. Da conspiração. Eu tenho o texto aqui, aí é bom para a gente analisar. Vamos rodar algumas imagens aí do jogo, a gente vai falando aqui, ó. Trace instruiu o operador de replay a parar o vídeo em uma imagem congelada, para dar a falsa impressão de que a bola está perfeitamente dominada no pé do jogador do Palmeiras. Trace manipula o replay do vídeo para que Machado veja uma imagem da perfeita posse e controle de bola que, na verdade, nunca existiu. Então ele está acusando de corrupção. Aí, Machado confirma sua chegada ao monitor, que é o Braulio, para ver uma imagem parada que está enganosamente pausada para mostrar a posse e controle. Mas as condições exigidas pelo Dogso, que é o que ele citou ali da posse e controle de bola, nunca foram configuradas. Nenhuma das 4 condições foram atendidas e isso é exigência para que tenhamos ali uma decisão. Como resultado da manipulação da visualização do vídeo por Trace para estabelecer de forma enganosa 2 condições, enfim. Edu, o que ele está dizendo é isso. O texto é muito longo. Bem, assim, diretos. Se o jogador do Palmeiras não é derrubado, ele chega na bola antes. E vai pro gol, porque ele controla a bola. Com certeza. O controle Com ou sem controle de bola? O controle do Breno Lopes, ele é inteligente. Ele faz o controle, ele dá o tapa de lado na bola. Né? Ele não dá o tapa buscando a frente, ele controla já dando o tapa de lado. O problema aí foi que o Adrielson contava com um tipo de kick da bola. Tanto que se vocês imaginarem, vê nessa imagem, volta um pouquinho, Arthur, se puder essa imagem mesmo, vocês vão ver que o Adrielson, ele ajusta a passada, ele ajusta a passada para chegar. Nesse ajuste de passada, a bola para, porque a bola é grama sintética, E aí ele perde o tempo. E aí o Breno Lopes chega e ele acaba acertando o Breno Lopes. Então, e o Breno Lopes, nessa imagem de novo, aí, se você puder voltar, Arthur, pode ver que o Breno Lopes, ele domina a bola. Se puder voltar essa imagem, é perfeita. Ele domina a bola já dando tapa para dentro, Tá vendo, Ele dá o tapa para dentro, ou seja, ele dá o tapa na diagonal para justamente ir para dentro do campo. A sensação dele dominar com o pé, com a ponta do pé ali. Então, mas ele domina já a bola. A bola era dele. A bola era dele. Infelizmente, a bola era dele, é muito claro. Não tenho dúvida. E aí tem os 4Ds, né, que eles falam, né? Defensor, possibilidade de gol. É o Doxo, né? Direção. Tem os 4. A questão dos defensores chegando. Que não tem ninguém, que não tem. O mais próximo é o jogador do Palmeiras, tá vendo? E provavelmente ele iria pro gol e ia fazer ou o gol ou ele ia fazer uma assistência pro jogador do Palmeiras que tava chegando. Só pra lembrar e também pra ajudar a gente... A interpretação. O Braulio poderia chegar e falar assim, não, foi lance pra amarelo. Ele achou que foi lance pra vermelho por causa desses 4Ds, né? Só pra trazer pra vocês também mais informações, a gente ficou na dúvida aqui porque o jogo foi do ano passado. Então eu peguei aqui a ficha técnica. 20 minutos. O 1-0 para o Botafogo, 20 do primeiro tempo. 29 minutos do primeiro tempo, 2-0 Botafogo. 3-0 para o Botafogo com 35 minutos. 3-1, Palmeiras desconta aos 4 minutos do segundo tempo. Sim. Isso aí aos 29 do segundo tempo, quando o Adrielson é expulso. E depois tem o pênalti do Tiquinho. Ele bate, o Everton defende, olha lá, o pênalti cometido pelo homem. Pra mim foi, mas é um pênalti muita gente discutiu, mas polêmico. Foi o pênalti. Depois, 3-2 no minuto. Eu acho que foi, mas tem gente que acha que não foi. E depois, 3-2 no minuto 38, 3-3, 44 e 4-3 no último lance. Assim, a gente fica aqui muito, não sabe? Para você afirmar que houve manipulação de resultado,
você precisa ter uma informação muito clara. Exato. E essa informação não vai aparecer dentro do campo. Essa informação não vai aparecer com você interpretando lances de jogo. Eu tô falando, eu sou uma pessoa que não acredita na honestidade plena, total, em todas as finais, mata-matas que a gente teve no Campeonato Brasileiro ao longo da história. Eu não acredito, tá? Não acredito nisso. Agora, eu acho que quando a gente fala sobre arbitragem, a coisa melhorou muito quando a gente olha de transparência, apesar de termos vários problemas, qualidade de arbitragem, esse tipo de coisa, com VAR, etc. As polêmicas são muito menores, né? Antigamente o Zé Sabe, tinha árbitro que entrava no jogo e tratava um time, jogador de um jeito, do time com educação, o outro ele ficava xingando, provocando, o árbitro podia fazer isso de vários jeitos, o jogador entendia. Isso praticamente, isso ainda se tiver, tem muito menos no futebol. E o Textor não vai conseguir provar, se é que houve, e eu não acredito que houve, tá? Manipulação, mostrando imagem de jogo. Não é isso. Ele precisa ter alguma outra coisa. Até porque ele tem que colocar também a imagem do time dele. Sim. Né? Respeito muito os jogadores do Botafogo, mas o presidente do Botafogo coloca os próprios jogadores em xeque. Ele não percebe isso, mas ele está colocando os próprios jogadores dele em xeque. Porque se ele acusa, isso é uma acusação, como ele fez também algumas acusações sobre os jogadores do São Paulo, e tem aí, inclusive, Fortaleza. né? Fortaleza e tal. Se ele acusa, os jogadores do Botafogo poderão ser julgados da mesma forma. Porque quem estava com o campeonato nas mãos, com uma vantagem enorme, foi o Botafogo. Então, como é que você fala, vamos fazer o seguinte, comportamento inadequado, como foi do Rafael num pênalti? Que ele citou. Que ele citou, comportamento... Então, eu queria saber o que aconteceu quando o Endrick pega na bola, dá uma ameaçadinha assim, dá uma quicadinha com o joelho, controla, domina a bola e chuta. Quando o Endrick pega a bola, dribla 3, 4 jogadores e os jogadores do Botafogo ficam olhando porque não entenderam a genialidade do moleque. E o pênalti perdido pelo Tiquinho. Fez o gol. E o Lucas Perry que estava bem, chegou a falhar depois da reta final. E o pênalti. Já comportamento Bubu, inadequado. Esse jogo poderia ter sido fechada a conta, vamos dizer como a gente fala, 4-1, quando o Tiquinho se o Tiquinho fizesse o gol. Não, o Botafogo depois. Ele chegou a fazer um jogo contra o Curitiba que ele faz um gol, cresce e toma um empate. Ele perde, toma um empate do Bragantino no último minuto. Toma uma virada do Grêmio. É muita coisa, cara. Vamos chamar o vídeo do Textor, que a gente leu aqui o texto, mas tem o vídeo, esse aí é o pênalti. E nós vamos colar com o áudio, né, o vídeo com a declaração do Textor sobre... Olha lá, aí podia ter matado, como disse o Zé, e o Everton pega. A gente vai colocar agora o vídeo do Textor para ele falar, que aí a gente leu aqui, mas ele vai falar e explicar a situação toda. Então, a gente vai acompanhar. Vamos lá, o Textor vai falar, vamos acompanhar. Entendeu? Depois do Everton. Longa, longa. Pode disputa, chegou na bola. Atenção à tática. Olha lá, isso aí a gente colocou já, né, que é o... Esse foi o vídeo que ele postou nas redes sociais, ó. A falta tá confirmada, tá? Gomes tá bem. É um amarelo pra ele, tá? Puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? Vou parar no momento do contato. A pressa é de vocês! A pressa é de vocês! Bom, e aí, ó, primeira declaração dos 4 elementos, direção, posse. Mas como ele demonstra posse e controle de bola? Ele ainda, olha lá, Zé, ele coloca em xeque o trace. Olha lá, ele põe o vídeo. Aí ele, pra mim, tem a configuração dos 4 elementos, tal, tem direção e posse, que isso aí é o VAR. Ele pegou o VAR e fez uma análise em cima, ó. Então aí dá pra gente ver o vídeo, que é o que o Textor postou. É o que ele pensa, né? Isso, a versão... Ele pode achar o que quiser. A versão Então, mas aí tá dele. parecendo mais um programa Pode de achar que debate, isso aqui é uma porque são... pizzaria, não é um programa de TV. Ele acha que ele quiser. Exato. Isso é a versão dele. Olha lá, e aí ele põe, volta, aí ele vai lá e analisa de novo. Quer ver? Ele vai analisar outro ponto. Quer ver, Zé? Olha lá. Árbitro recomenda a visão, que é aquilo que a gente falou. Veja e ouça o traço com o operador, aparar o vídeo uma imagem congelada para dar a falsa impressão de que a bola está perfeitamente dominada. Acho que ele nunca jogou futebol. É óbvio. Ele nunca jogou É futebol. óbvio. Nunca. A impressão que dá é essa. A impressão não, eu tenho certeza. Ele nunca jogou conhece o jogo em futebol. campo. É Ele isso. não conhece É o jogo óbvio. em campo, ele não sabe controle de bola. É isso. A impressão que dá é isso. Ele não sabe o controle de bola. Não sabe Não, e o fazer Braulio podia pedir pra a imagem andar se leitura. quisesse. Claro. O Braulio que marca o pênalti. É muito Sabe, óbvio. Olha, hoje é um dia importante sobre que eu vi na minha VAR, vida, cara. que a Premier League votou, Wolverhampton tinha feito uma proposta para acabar com o VAR na Premier League, a Premier League é a liga modelo para o mundo. Imagina se acaba o VAR na Premier League, muita gente ia ter um efeito dominó, boa parte do mundo. Hoje não,
Não, foi aprovado 19 votos contra 1, só o Everton contra. O VAR continua na Premier League. E lá a ferramenta é melhor, mais bem utilizada. Mas porque eles trabalham para que isso seja feito. Aqui no Brasil é essa briga sem sentido. Só gritam exemplo, por eles tem muita mesmos. gente assim, pra não falar... Todo mundo aqui, acho que tá muito claro, não só aqui em todo lugar, contra o Textor que não tem prova. Você fazer uma acusação sem prova, você tá errado. Mas, por exemplo, virou uma entrevista lá pra Leila, eu perguntaria também pra ela. Nesse mesmo Campeonato Brasileiro, lá no começo, o auxiliar do Abel Ferreira falou que tinha um sistema pra impedir o Palmeiras de ser campeão. Eu perguntaria isso, indagaria a Leila sobre isso. O que você acha? Você falou, você tá reclamando com razão, que John Texton brada, grita, e não tem prova nenhuma. O seu profissional, seu funcionário, lá, auxiliar do Abel, quando ele disse que tinha um sistema, um esquema pra... Você também, o que você pensa disso? Ele tem que ser banido do futebol também? Porque ele também acusou que tinha um sistema, se mostrou inexistente, que o Palmeiras foi campeão, né? Então também vamos banir o auxiliar do Abel? Né? E já deu pra gente entender, né, Marcelo? Pode tirar essa sequência aí dele, porque deu pra entender o que ele faz. Então ele vai parando a imagem. Querendo, sinceramente? O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, eu não sei se vocês notaram... Acho que não vale nem mais a pena ficar falando. Então, mas sabe o que acontece? O Natália e Zé, sabe o que tá me surpreendendo? O Zé falou de cara que não conhece a bola e tal, mas nós estamos falando de um Textor que vem... Quantos times ele tem? Ele quer, honestamente, o que vocês acham que ele imagina Ele não com tem isso? provas e ele tá brigando contra as próprias faltas de prova dele. Que ele tá querendo justificar um campeonato que ele perdeu. Só. A arbitragem brasileira é horrorosa? É horrorosa. A arbitragem brasileira não sabe usar o VAR? Não sabe usar o VAR. A gente vai ver erro hoje contra o Botafogo, amanhã favorecendo o Botafogo. A gente vai ver erro hoje favorecendo o time A e amanhã desfavorecendo o time A. Isso vai acontecer ao longo do campeonato inteiro. Quantas foram as reclamações de todos os times do campeonato da Série A no passado? Todo mundo teve alguma coisa para reclamar. De coisa escandalosa de olhar o VAR e o cara insistir no erro. E o movimento que eu sinto, não sei Agora, se ele vocês... tá querendo justificar uma E eu não perda de sei se título. vocês sentem esse mesmo movimento de diretores se unindo contra a postura do Textor e podem ver nas entrevistas que eles pedem o banimento do Textor, a saída dele do futebol brasileiro. Se ele não conseguir confirmar, e eu tô com ele, tem que ser banido mesmo. Porque o cara que vem, coloca essa situação... Eu tô vendo aqui, as pessoas mandam pra gente, né? Tô vendo aqui o que ele fez, né, sobre o São Paulo, né? O relatório sobre o São Paulo. Posição do Rafael, posição deficiente, num pênalti. Sabe, aí tem aqui as imagens onde ele fala, relação e tal, atitude deficiente. Rafael, sabe qual é a atitude deficiente? Porque ele não conseguiu pegar o pênalti. Então... é sério isso? Não, quer ver outra? Então foi uma atitude deficiente do Tiquinho, que não fez o gol. Olha como... É isso que eu tô dizendo, ele não tá prestando atenção, que ele tá colocando os jogadores do Botafogo também no julgamento. Risco. Zé, ele pede análise de um outro ângulo. Quer ver? A gente tem. Ele coloca na anexão no documento. Falou, por que não analisaram esse ângulo, que é esse daqui, ó? Olha lá. Falou, por que não... Olha lá. Aí ele põe, porque esse ângulo, o árbitro não permitiu que o árbitro visse, o VAR, enfim. Essa câmera de trás? Ele dirige pra que ele... Porque é a pior de todas. É a pior de todas. Se pega isso aí, ele é expulso mesmo. É isso, é a pior de todas. Dá uma olhada se segue a jogada, o jogador do Palmeiras toca na bola. Olha como o Breno toca a bola. O Adrielson toca na bola primeiro, né? Adrielson. Ele toca na bola primeiro, a bola bate no... Peraí, então a gente tem que voltar, porque se o cara tá disputando a bola e toca na bola primeiro e depois no cara, já é outra coisa. Mas não é esse o e depois caso. arrancar a cabeça do adversário. Mas não é esse o caso. Mas não é esse o caso. A discussão é se é vermelho ou amarelo. Mas não é esse o caso. E a discussão que eles falam e eles alegam é que o controle de bola, o que o Zé falou, ele dá um tapa de lado pra conseguir controlar. Eles falam que chutou no zagueiro. Sim, porque, se você vai pra dividir uma bola como essa, você não entra assim, você entra com a sola. A sua forma de dividir é diferente. A posição do pé do Breno Lopes, ele é diferente. Ele coloca a bola para justamente fazer o controle, entendeu? Ele fazer o controle da bola. Então, o que acontece? Se ele divide, ele consegue dividir a bola, então a bola bate e a bola foge. Quando ele divide aí, ele divide já com a intenção de colocar a bola ali. Por quê? Porque ele percebe, e aí é uma questão de campo, jogador. O que acontece? O Breno Lopes está correndo e eu estou olhando, eu sou o Breno Lopes, e eu estou olhando o Adrielson, e eu estou olhando a bola. Quando eu olho a bola, o Adrielson, ele ajusta a passada para poder chegar na bola. Só que a bola, se vocês prestarem atenção, a bola ela para por causa do campo. Então o que acontece? O Breno Lopes, esperto, ele acelera.
Quando ele acelera, ele ganha a frente e vem com essa possibilidade de dar o tapinha. Se o Adrielson acerta a bola vai longe. Porque a força que o Adrielson vai para chutar essa bola, a bola sobe, a bola bate, a bola vai para outro lugar. Só que o Breno Lopes conseguiu fazer o controle jogando a bola para diagonal. Por quê? Porque eu faço para diagonal e vou em sentido ao gol. É essa jogada, entendeu? Se ele pega uma... Olha, isso aí não é falta? Tá se discutindo não, falta indiscutível. É falta. Tá se discutindo indiscutível. É o 4, né? São os 4 desses e tal. Mas se você observar a câmera aberta, e aí a análise dos árbitros de vídeo, a câmera está sendo aberta. Então eles observam tudo isso. Eu não acho que o dirigente tem que ser banido, tá? Você acha que o Textor, mesmo ele fazendo tudo isso daí, ele pode seguir no futebol brasileiro? Eu acho o seguinte, se ele não provar, e eu realmente acho muito estranho... apesar de eu achar que ele não vai ter provas concretas, acho muito estranho um cara tentar provar isso, como disse a Natália, tentar provar de algum jeito que não dá para provar, porque não vai ser o campo que vai provar isso, ele precisa ter documento, gravação, precisa ter alguma coisa que prova isso. Mostra a interferência. Eu acho que cada personagem que se sentiu lesado, se sentiu atacado, tem que processá-lo. Tem que fazer tudo, tem que fazer. E ele continua ali trabalhando, tal, o futebol brasileiro. Você acha ser multado, ser suspenso. Aliás, o Textor agora, nas mídias dele lá, ele deu uma pressionada no Cajuru, né? Tá, relator, insinuando que ele é palmeirense, que a análise... O Cajuru teve os 15 minutos de fama. O Cajuru insinuou, você é palmeirense, você vai jogar, pensa bem no que você vai fazer, se você não vai ser parcial, blá. Botou uma pressão, né? Botou uma pressão ali também nisso. Então, assim, como eu falei, aqui no Brasil, infelizmente, é uma questão cultural. Praticamente todo campeonato, tem alguém que vai lá, quando acha que vai perder, não sei o quê, começa a acusar quem está na liderança, tem esquema, tem sistema. Eu falei do Palmeiras, o auxiliar da Abel falou isso. Teve o Campeonato Paulista que o Palmeiras ganhou do São Paulo de virada. Depois que perdeu o primeiro jogo na final, acho que o Abel falou que ele estava inquinado. Foi o termo usou, né? Esse campeonato está inquinado, que é tipo, está direcionado, né? E aí, o que acontece depois? Fica por isso aí, depois ganha, é campeão. Aconteceu 2 vezes com o Palmeiras já, nessa direção do Abel. E aí fica, não falou nada não. Então também eu acho, você tem que botar todo mundo, então, suspenso, todo mundo multado. Porque aqui, tem todo o campeonato, o cara... lembra quando o Galo ganhou? Tinha gente do Flamengo falando, só tem pênalti pro Atlético Mineiro. Impressionante como tem pênalti pro Atlético Mineiro. Aí, insinuando que estavam favorecendo... Mas aí é o nível que se leva as coisas. Aí o outro ano o São Paulo era líder, falavam assim, o Rogério Caboclo é São Paulino, o presidente da CBF é São Paulino. Então tá tudo direcionado pro São Paulo ser campeão. E não foi, acabou, sabe? Mas isso aí eu acho que já faz parte do folclore brasileiro, que eu concordo com você. O problema é que o Textor falou que tem provas. É isso. Não, e levou isso a outro foro. E foi pra polícia, foi pra fazer CPI. É uma outra jurisdição. Falou que ia aprovar. Falou que ia aprovar, ele não está provando nada. O dirigente fala, o jogador fala, isso infelizmente é folclore. Se você pegar o campeonato italiano, os jogadores também falam. Se você pegar o campeonato espanhol, todo mundo fala. Isso é mundial, não é só brasileiro. É mundial, todo mundo fala. Você vai na Grécia, todo mundo fala. Você vai em Turquia, todo mundo fala, entendeu? Isso é cultural. Tá aumentando. Agora, o problema é quando você acusa, fala que tem provas e você não prova. Então, vamos falar do caso do Paquetá, o que tá acontecendo com o Paquetá? Só uma coisinha, Bubu. É um absurdo ele falar o comportamento deficiente do Rafael. Rafael vai tentar buscar o pênalti, a bola passa por baixo. Ele não vai conseguir provar. Isso é um absurdo. Ô, Bubu, só rapidinho para mandar um recado. Eu sei que vocês estão se manifestando no nosso grupo lá. Mandem os vídeos, não o texto. Mandem vídeos para participar do programa. Isso. E a gente aqui está falando o seguinte, porque o pessoal está na dúvida, nós defendemos aqui, estamos falando da expulsão do jogador do Botafogo. Acho que alguém discorda que ele foi expulso injustamente? Não, né? Eu expulsaria. Então, todo mundo tá... É porque o pessoal tá achando que ele tá, né? Vocês estão... Não, por exemplo, e aí hoje... cada um... Eu não achei que a arbitragem errou no jogo. Agora, o Textor é o grande tema. E assim, nós estamos vendo hoje essas acusações, Bubu, e aí eu quero te perguntar sobre o futuro. Por quê? Já começa a esquentar um duelo que a Conmebol vai ter que se posicionar. Quem apita Palmeiras do Botafogo? Conmebol não. A CBF, cadê o Edinaldo? Então, mas... Não, isso aí eu tô dizendo... Vai ser falando da Libertadores das oitavas. Sim, mas é que o árbitro já entra numa pressão. Eu não tenho dúvida... Da Conmebol? Mas o Edinaldo tinha que se... O Edinaldo tinha que aparecer. Você acha que não vai pro estrangeiro? Já não tá nem aí. Não, vai pro estrangeiro não, vai ser estrangeiro. A Conmebol a Conmebol certamente vai botar estrangeiro. Não pode ser um brasileiro, então. Não, tem que ser estrangeiro. Mas faz tempo que não tem árbitros brasileiros em confrontos brasileiros. Antes que eu lembre, faz tempo. Ainda mais nesse a gente tem brigas históricas em confrontos nacionais. Mas um time que é árbitro brasileiro, o outro time que é árbitro estrangeiro. Geralmente é política. Quem tá bem com a CBF
prefere um árbitro estrangeiro, tem que vai ser prejudicado. Isso que eu falo que melhorou hoje, mas nesse caso, a Conmebol tranquilamente vai colocar árbitro estrangeiro. Eu queria falar assim, eu vou citar o caso do Paquetá. Porque hoje, no mundo, as casas de apostas não são vilãs. As casas de apostas querem, para ter credibilidade, para o negócio delas funcionar, elas, mais do que ninguém, têm interesse em ter lisura. Tanto que o caso do Paquetá foi a casa de aposta que detectou e percebe uma irregularidade. Aí, qual que é a discussão? Vamos ver os lances do Paquetá. Será que ele forçou o amarelo ou não? A gente pode ficar discutindo lance a lance, o cartão amarelo. Não, ele... Você julgar a intenção é muito complicado. Só que o que tá pegando? A investigação foi para Paquetá, que é a terra do Paquetá, né? Onde ele nasceu ali, bairro do Rio e tal. Foram localizadas apostas, um número grande de apostas daquele lugar que o Paquetá ia tomar cartão amarelo. Isso que fez... Novas pessoas, novas contas. E isso que pode... A gente ficar discutindo se o Paquetá no campo mereceu o amarelo ou não, não é isso que vai resolver. Vai ver a investigação fora do campo. Mas aí entra o que o Birner tá falando. Ele não tem prova nenhuma. Se isso daí ele levou pra falar que isso é prova, não tem. Então, o caso do Paquetá são muitas coisas que são ligadas. Por exemplo, mas se você jogar do comportamento inadequado do jogador. Sim, mas você tá ligando uma coisa, outra que eu acho que não tem muita coisa a ver. Entendeu? Porque o Paquetá é jogador e tal, mas só que assim, são várias coisas dentro das leis e das regras das casas de apostas que eles foram atrás. Então, por exemplo, foram 60 contas abertas em um dia antes. Por que um cartão amarelo? Ou seja, aí foram atrás dos outros jogos, né? São 4 jogos. 3 jogos eles apostaram cartão amarelo, uma quantia baixa. E nesse jogo eles apostaram all-in. Você é apostador, você faz as suas apostas, aí você sabe que 10zinho nesse aqui, 15zinho nesse aqui, 5 nesse aqui. Você se cerca de todos os lados para você ganhar. Esse não, esse eles fizeram em 3, pelo menos foi o que eu li, foi o que eu escutei. Eles fizeram 3 apostas pequenas, entendeu? E aí um dia antes, 60 contas foram abertas e colocaram all-in. Tudo num cartão amarelo, ou seja, tem vários direcionamentos. O do Textor... Não tem direcionamento. Não tem nada. E ele não vai conseguir... Não tem nada. Mas tem um ponto que o Zé falou. Zé, eu queria ampliar essa discussão. A gente falou aqui, e aí eu concordo com o que disse o Zé. A CBF vai ficar olhando isso até quando? Esse é o ponto. Até quando a CBF, Natália, vai ouvir o Textor falando e deixar rolar? Você ouviu o Edinaldo falando sobre qualquer coisa do Campeonato Brasileiro? Então, quantas coisas são questionadas, questão da arbitragem? Fala com o CNM, porque ele é o presidente da arbitragem. E o Campeonato Brasileiro sendo questionado da sua isonomia, a entidade maior do futebol, que gerencia o futebol no país, não tem a capacidade de vir falar sobre? Tinha que falar, peraí, Textor, peraí, vamos parar com isso aqui agora. O que você tem na mão? Então é isso? Então a gente vai investigar junto, para achar, junto com os árbitros que fazem parte disso que você falou, para ver se tem coisa. Agora, não me parece que fizeram nada disso. A CBF não quer ficar mal com clube nenhum, né? Mas aí a imagem dela vai ficando bem legal. Mas a imagem a imagem do Federação Estadual. Mas a imagem da principal competição dela está em xeque. A principal competição dela hoje está em xeque. É isso. É fácil lavar as mãos. Você fala assim, não é da minha competência. Tem gente capacitada julgando. Capacitada entre aspas, né? O pessoal tá fazendo entrevista lá com o Casares. O que dá mais dinheiro para ela? O Campeonato Brasileiro ou a seleção? Exato. Mas, gente, tudo bem, Birner, mas até quando a CBF vai ficar vendo essa disputa toda e não vai se pronunciar? O que ela pode fazer? Você pode CBF. Ela tem que chamar o Textor e falar, vem aqui na minha sala hoje. Traz tudo que você tem e vamos Porque aí abre uma investigação da CBF. Mas você tá falando do campeonato dela. Ele vai falar para o tribunal. Abre um processo criminal, Bubu. Exato. Abre um processo criminal. É crime. Se você tem uma coisa, você está acusando, você está questionando a sua honestidade das pessoas. Ele está questionando, por exemplo, eu vou insistir nisso, deficiência do Rafael, insinuando que o Rafael deixou a bola entrar no pênalti. Pelo amor de Deus. Não existe, cara. Você tem os lances aqui. O Rafael tem razão para não é só o Rafael. Um processo. Bubu, todos. O próprio torcedor, se ele se sentir lesado, o cara tá acusando que tem... Ele vai ter que provar. Se o torcedor chegar e processar o técnico, eu quero que você me prove, porque eu me senti lesado, eu estou me sentindo como torcedor lesado. Eu paguei meu ingresso e você está falando que foi roubado. Um teatro. Então mostra para mim. Exato. Mostra pra mim, você já pensou se todos processaram? Então, assim, é uma coisa muito séria. Essa questão, porque a CBF vai colocar assim pra ele, tá, então você tá falando que jogos determinados aqui, que você falou, foram um teatro.
Então, tudo que foi ali foi encenado. Foi uma criação envolvendo pessoas interessadas a fazer de tal forma. Porque é isso que o Textor alguém, coloca. a Leila até falou, não sei, né? Parece que o Textor processou a Leila, né? Sim. Alguém processou o Textor? Pessoalmente, assim? Ou até agora, o Trace, por exemplo, que eu ouvi, Trace foi citado. Todo mundo esperando a conclusão. Eu te mandei aí e mostra pro Birner. O Casares ficou indignado também. Não, o Casares ficou indignado, mas assim, o Casares acho que falou assim, acho que o São Paulo Futebol Clube, o Departamento Jurídico de São Paulo ia tomar uma ação. O São Paulo vai se defender porque o São Paulo foi acusado de ter entregado o jogo mostra pro Birner aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, Zé. Zé, você conhece vestiário mais do que ninguém. Esse jogo das oitavas de final, o Textor vai chegar pros caras e vai dar aquele bicho extra do tipo, temos que ganhar do Palmeiras de qualquer jeito? Pelo ele cenário? Pode fazer o que ele quiser. Põe pro lado, Birner. Pelo cenário? Ele vai fazer o que ele quiser. Apimentou o jogo. Provavelmente ele deve fazer alguma coisa. Já deve ter... Eu não sei se os jogadores irão levar essa questão para dentro de campo. Mas provavelmente ele vai chegar dentro do vestiário e vai falar alguma coisa, vai criar motivação extra para justamente poder fazer esse jogo se transformar, essa classificação, né? Se transformar numa guerra, num espetáculo, né? Porque... Trabalhava com 5-0 que o São Paulo tomou, é isso? Olha, depois nós vamos mandar pro Marcelo. Mas que isso passa do campo, passa. Sim, era para ser umas oitavas de final trabalhada só no campo de dois times que na temporada passada poderiam ter... Não, acabou. E sabe uma coisa que salta aos olhos? Sobre os jogadores. Dos jogadores eu acho que ele vai fazer. Sabe o que me... Se os jogadores vão levar essa briga de presidente. Mas sabe o que me salta aos olhos? E aí, antes da gente chamar os vídeos, que eu acho interessante trazer essa visão, toda vez que tem algo de como vocês viveram manipulação de resultado com o Edilson Pereira, né, com dúvidas em relação a apostas e tal. O que eu sinto de indignação dos jogadores e de ex-jogadores é muito forte. Porque é como se eu estivesse mexendo com o teu caráter. Você sente isso? Uma coisa do tipo, eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém. Por todo mundo. Não posso. Né? E não posso fazer isso. Mas, assim, os lances que são colocados aí, acho que você viu, né? É uma questão, assim, é uma questão de hombridade. É honestidade. Eu não acho, como eu falei, volta que não coloco minha mão por todos, porque cada um tem a gente já viu caráter, aí que tem manipulações, tem uma série de coisas aí. Mas, assim, a grande maioria assim, fica indignado. Por quê? Porque o jogador, ele começa a jogar não com 28 anos. O cara começa a jogar com 4, com 5. Tem uma dificuldade enorme para chegar no profissional. Não é fácil. Você chega no profissional porque é um funil. Vai se afunilando, e você realmente chega. E aqui no Brasil a quantidade é muito grande de jogadores que tentam e que sonham ser jogadores de futebol. Você passa por muitas coisas boas, coisas ruins, né? Você constitui família, você tem seus princípios, valores, educação que você recebeu de pai e de mãe, né? E você cresce com a competitividade, com aquilo que o futebol e o esporte proporciona a você. Né? Eu ganho, eu perco, eu sou campeão, eu sou vice-campeão, e aí você... por causa de uma irresponsabilidade de uma pessoa que quer tirar a sua responsabilidade e jogar nas costas dos outros, te acusa de manipular um jogo para beneficiar o outro, entendeu? Ou seja, você coloca a sua honestidade em jogo, sendo que são lances que você não consigo entender, falar que o Rafael... deficiente, porque o Rafael foi na bola e deixou assim. Não, é lógico, porque eu fico imaginando os jogadores do São Paulo... Então, tem um lance aí, a jogada que o Palmeiras fez é uma jogada trabalhada, que o São Paulo não conseguiu jogar, não conseguiu pegar, e é mérito do Palmeiras, em capacidade do São Paulo ali, mas você, em capacidade de poder fazer a marcação, de jogar, você colocar isso em xeque, a honestidade dos jogadores. Ele fala que o Rafinha tem uma capacidade, do jogo contra o São Paulo 2-0, que o Rafinha tem um comportamento inadequado. Ele não pega a câmera toda, porque se ele pegar a câmera toda, ele vai ver que o Rafinha está em dúvida se ele pega o jogador que está aberto ou se ele vai no jogador fechado. Quer dizer, são questões táticas, erro questões coletivo. de jogo, sabe, erro coletivo. E aí você coloca em xeque a honestidade do jogador em relação a isso, da pessoa, do pai de família. Né? O time não tem jeito de jogar mal, né? Ali, vários jogadores do São Paulo jogaram muito mal. Beraldo, por exemplo. Pós-Copa do Brasil, o time tinha baixado a bola. Exatamente. Vamos lá, o povo na TV. O Zé pediu, você atendeu e vai participar. Venha, povo! Vamos ver. Boa tarde, time da F90. Aqui é o Rafael de Brasília e eu apoio o Papai John e vamos passar por cima do Palmeiras. Papai John. Bye, bye, Leila Pereira.
Vocês viram como já começou o Isso jogo? aí tá dentro do jogo. E vou dizer uma coisa. Eu acho que se o jogo fosse agora, ia ser pior. O Botafogo seria... O Botafogo tinha um pouco mais de chance de classificar. Eu não sei como vai ser em agosto. O Palmeiras vai ter reforço. Felipe Anderson chega. Felipe Anderson chega, joga muito. Dudu vai volta. ser um trabalho consolidado, Dudu volta, esse tipo de coisa. Não, o Botafogo E a janela é quem mais sai também, né? Então, o Botafogo tem time ali pra... Tem time até pelo papel pra ganhar a Libertadores. Não é um principal favorito, mas é time pra ganhar a Libertadores, como o Palmeiras tem. Agora, isso não tem nada a ver com essa... mas vai ser sensacional. Eu acho esse confronto vai ser apimentado. O Zé, que é o cara que joga sempre a pimenta aqui no programa, né? Pra gente da imprensa, pra torcida, mesmo que não é palmeirense, que não é botafoguense, esse duelo é sensacional. Vai ser fantástico. Nós já estamos falando hoje. Eu garanto que muita gente vai parar pra ver. O Edu já pegou esse negócio e tá aí. E aonde você vai ver? Aqui na tela da ESPN, do Star Plus. Vai ser sensacional a reta final da Libertadores, oitavas de final. Treta, a partir de agosto, hein? Agora você vai ter. Agora você vai ter. Agora eu quero ver. Nós vamos para o intervalo. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre as divergências entre a Leila Pereira e o John Textor e os bastidores pegando fogo aí para os duelos da Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.